vídeo a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. O vídeo a seguir contém spoilers. Esteja avisado. E bem-vindos a Derry chegou ao fim. Cara, que season finale maluco. Eu gostei bastante, cara. Porque tivemos revelações, tivemos também bastante ação com o palhaço Pennywise e um jeito inventivo de usar os poderes macabros do monstro. Então, foi um bom episódio. Basicamente, o elenco inteiro se juntou para lutar contra o Pennywise, que tá zaralhando a cidade. E como a jaula dele foi aberta para ele poder fugir de Derry, eu acho interessante que a ideia que ele teve foi de soltar uma névoa e formar uma caravana, que ele ia na frente e as crianças iam flutuando logo atrás dele. Eu achei isso visualmente foda, uma ideia muito foda, que inclusive é um paralelo com a vida do próprio Bob Gray, que também era um palhaço de caravana que viajava de cidade em cidade. Então, muito foda, um conceito muito foda, praticamente um what if de se o Pennywise pudesse sair de Derry, o que ele faria? Ele faria uma caravana, e eu acho a ideia fantástica. Mas, é aquilo, alegria de pobre dura pouco. Pennywise, que não tem pressa de porra nenhuma, né? A primeira coisa que ele devia ter feito era sair da cidade e ir pra longe. Achar da outra criançada pra ele devorar. Mas não, ele vai lá e faz toda essa pataquada. Mas aí então, o que acontece? Junta ali os xamãs, a sociedade contra o palhaço lá, os pais do Will, todo mundo, e vão atrás dele no lago congelado. Impedem ele de fugir, porque se colocasse aquela estaca que a Lily tá carregando para todo lado como se fosse o anel do Sauron, colocasse numa árvore perto do lago lá, prendia o Pennywise novamente. E é muito doido, porque nesse momento em que eles estão no confronto contra o Pennywise no lago, a Margaret, ela é capturada pelo Pennywise, que fala umas paradas super interessantes. Primeiramente, o Pennywise, ele existe a todos os tempos. Ele não sabe quando é hoje, ou amanhã, ou depois. Ele sabe quando ele morre, ele já conhece os personagens de It capítulo 2. E isso faz com que ele esteja no passado e no futuro ao mesmo tempo. E que a morte dele em It capítulo 2 também seja o nascimento dele. Entende o que eu tô dizendo? É meio confuso, mas no momento em que ele morre no It capítulo 2, ele também nasce para voltar pro passado. Então, ele vê o tempo de maneira contrária também. Então, isso que tá se passando, onde ele tá tentando matar essa molecada, matar a Margaret, por exemplo, é uma tentativa também de impedir que o Rich, que eu acho que ele pensa, caralho, que moleque filho da puta esse Rich. Moleque chato pra caralho, eu vou matar ele. Eu vou matar a mãe dele. E ele vai, pega a Margaret e fala, pô, você daqui a um tempo vai se casar, vai ter um filho e vai botar o nome de Rich. Por quê? Pra homenagear o Rich pela qual ela era apaixonada quando criança. E no fim do episódio, a Margaret volta e fala, tá, se tudo é ao contrário pra ele, presente, passado, futuro, é tudo igual, o que não impede dele voltar um ciclo pra trás e matar o pai ou a mãe de algum de nós? O que não impede dele simplesmente impedir que a gente nasça? E isso é muito curioso, porque, cacete, mano, onde será que eles vão chegar com isso? Porque também, no pós-crédito do episódio, mostra a Beverly, a Bev, do It capítulo 1, quando a mãe dela morreu. É sabido que a mãe tinha se suicidado. Se eu não me engano, não era sabido que tinha sido em Juniper Hill. Então eu acho que isso é informação nova. E a gente vê a Miss Kirsch, né? A senhorita Kirsch, velha já, com a nossa querida atriz do It capítulo 2, a senhorinha,
que Deus a tenha, porque faleceu ali em junho ou julho desse ano, ela encontra a Beverly e diz a frase de efeito dela, que ninguém que morre em Derry realmente morre. E isso abre um leque de possibilidades. Primeira, um bom pós-crédito que simplesmente está linkando a história com It capítulo 1. Isso se passa um ano antes de It capítulo 1. E a Bev simplesmente viu essa véia aí e 27 anos depois viu a véia de novo. O espírito da véia, né? Porque não tem como, as idades não batem. A véia já teria ido dessa pra uma melhor, né? Ou não. Eu também acho que vai ser interessante talvez saber qual que foi da senhorita Kurt. Se o palhaço meio que abraçou ela e transformou ela numa criatura, se ela era uma extensão do Pennywise, sabe? Eu acho que vai ser interessante saber se ela tá viva como monstro ou ela é apenas um espírito, uma imagem usada pelo palhaço. Segundo, pode ser a linha do tempo se modificando já, porque talvez a série seja de fato uma pura sequência. No início, o que eu achei? A série é pra ser vista depois. Ou não. Eu achei que o Muschietti estava tentando fazer que cada projeto do Pennywise podia ser visto independente. Que você podia ver em qualquer ordem. Mas agora eu acho que talvez essa prequel tenha de fato se tornado uma sequel. Que de fato vai mudar os eventos dos filmes. Eu acho que realmente seria bem interessante se isso acontecesse. E talvez já está acontecendo. Talvez a Beverly não tinha conhecido a Kurt em Juniper Hill. Talvez a linha do tempo tenha se modificado porque o próprio Pennywise modificou. Talvez era isso. Talvez é por isso que ele não matou a senhorita Kurt. Lembra que ele usa as Deadlights nela, mas ele deixa ela lá? Talvez é isso, cara. Talvez ele tenha falado, ó, vai pra Juniper Hill e quando a Beverly aparecer, mata, dá um jeito nela. E isso mudaria totalmente a linha do tempo. E é muito curioso porque eu não sei exatamente o que estava dizendo, mas quando termina o episódio e a Beverly tá encarando a senhorita Kurt, dá pra ver que tem uns gritos, umas paradas sendo ditas. Talvez é pra indicar que a senhorita Kurt realmente está mudando a timeline, que ela realmente mata o personagem da Beverly. Isso não seria muito doido, cara? Que pra salvar os personagens do futuro, os do passado teriam que derrotar o palhaço pra salvar o futuro. Mano, eu acho que dá uma história muito doida, mano. Temos aí ainda 2 ciclos pra gente ver. Eles chegam a aparecer na intro, em que tem os mafiosos, né? Que o general inclusive encontra o carro deles enterrado lá na lama. E também tem aquele que as crianças estão fugindo de um incêndio que teve numa fábrica, que também é um dos momentos do Pennywise no passado. E é claro, quando o Pennywise chega na caravana e acaba matando Bob Gray. Eu acho inclusive que tem mais mistério aí sobre a morte do Bob Gray do que a gente viu acontecendo. Então, a terceira temporada, provavelmente, quem vão ser os protagonistas, talvez seja o Bob Gray e talvez seja a senhorita Kurt. Isso não seria interessante? Que a senhorita Kurt tivesse que lutar contra o próprio pai? Ou talvez o próprio Bob Gray e a Kurt criança tenham que lutar contra o palhaço em outra forma. Talvez a linha do tempo seja tão modificada que o próprio Bob Gray fique ciente da coisa, não seja devorado, e ele e a filha tenham que lutar contra a criatura. Cara, dá pra pirar bastante, mano, com essas novas temporadas aí, tá? Dá pra você ir por um caminho muito doido. Eu acho, inclusive, que o general, o que acaba sendo morto pela coisa, porque a coisa lembrou dele de 50 anos atrás, ele, que era um bom personagem, tipo, eu achei que seria legal se fosse um romance de velho, né? O romance dele com a moça indígena. Mas no fim não aconteceu, ele era só um louco. Ele tinha o plano Ozymandias, que eu acho que é um plano interessante que dá pra adentrar, né? Ele queria soltar o palhaço no mundo inteiro,
para que o mundo tivesse um inimigo em comum. Tinha até uma consistência, né, o plano dele, mas acabou que não deu certo. E todo esse personagem do general, eu acho que ele foi subaproveitado, ele morreu muito fácil. Talvez eles voltem a aproveitar o personagem como criança na época que o Pennywise voltar, né, para aquele primeiro ciclo dele. Mas fora isso, tem outros personagens também que tiveram um encerramento meio qualquer coisa, como é a família do Will, porque a gente sabe que o Will morre num incêndio que tem em Derry, deixando a criação do filho dele, o Mike, pro avô Leroy. E a gente sabe que o Mike é um dos principais, é praticamente aquele responsável pela derrota do palhaço It. Então, se a gente não for mais voltar para esses personagens, não for mais voltar para essa época, eu não vejo por que não deu um encerramento melhor para os personagens, mesmo que isso significasse um encerramento trágico. É aquilo, por mais que eu tenha gostado muito da primeira temporada de Bem-vindos a Derry, o futuro incerto ainda me deixa meio receoso para dizer que foi uma temporada excelente ou apenas ok. Porque, tecnicamente falando, tem muitas coisas aqui que são erros praticamente de principiantes, mas tem muita coisa legal. E uma dessas coisas muito legais é a atuação do nosso querido Bill Skarsgård como palhaço Pennywise. E eu acho que se tiver uma segunda e terceira temporada como está prometido, eles vão precisar se apoiar bastante na atuação dele, tanto quanto Pennywise e possivelmente como Bob Gray. E eu vou te falar, não é brincadeira não. Eu realmente acho que a performance dele é digna de prêmios, tá? Ele é uma das melhores coisas que tem no seriado. Infelizmente o ator que faz o Will, ele é bem ruinzinho. Eu acho que talvez ele, da leva de atores, seja o pior. Tem também essa curiosidade legal aí, que o Dick, ele disse que conseguiu um emprego como cozinheiro num hotel. Não é o Overlook Hotel, o hotel de O Iluminado, não ainda pelo menos. É porque ele viaja bastante por hotéis antes de acabar no Overlook. E isso segue, claro, também a narrativa dos livros, porque para você que não sabe, o Stephen King, ele detesta a adaptação de O Iluminado. Uma das diferenças gritantes que tem no filme é que o Dick Hallorann não morre. E é aquilo, Stephen King e o Kubrick, eles não se batiam na produção do filme. Então, eu acho, tenho quase certeza de que o Stephen King prefere manter a lore dos livros, pelo menos no quesito do Iluminado, do que do filme. Ou seja, o filme não é canon no universo de Bem-vindos a Derry e It, a Coisa. Bem, no geral, isso que eu queria falar sobre o último episódio da série. Não tem muito mais o que comentar sobre. E aquilo, né? A gente se vê num próximo vídeo.